Está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Nos últimos 10 anos, o Brasil conseguiu avançar na erradicação da pobreza, com melhor distribuição de renda e inclusão social. Mas a verdade é que as desigualdades do país na relação com o mundo e com a própria sociedade ainda representam uma barreira para o crescimento. Para discutir a situação de dependência e subdesenvolvimento do Brasil, está conosco o economista Nildo Ouriques, professor da Universidade Federal de Santa Catarina e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos. Nosso convidado é autor do livro O Colapso do Figurino Francês, Crítica às Ciências Sociais no Brasil. Muito bem, professor Nildo, é um grande prazer tê-lo de novo no nosso programa. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. O prazer é todo meu. Professor, no primeiro ano de mandato, em 1999, o ex-presidente Fernando Henrique deu a seguinte declaração: o Brasil não é mais um país subdesenvolvido, mas sim injusto. Eu gostaria que o senhor me dissesse a quem nos acompanha, que influência esse pensamento teve no estabelecimento de uma política de desenvolvimento nacional. Bem, essa declaração de Fernando Henrique Cardoso, ele dá na primeira semana, logo após a sua eleição para o primeiro mandato de presidente da República. Ela é muito nociva porque ela reconhece algo de fato, que é o Brasil é um campeão mundial da desigualdade social, mas ela pretende ocultar o fato de que o Brasil segue sendo um país subdesenvolvido e dependente, tal como todos os países latino-americanos e todos os países da periferia capitalista. O que nos iguala o Brasil a Honduras, a despeito das dimensões de Honduras. O que iguala o Brasil ao Paraguai, a despeito das dimensões paraguaias. O fato é que o Brasil tem em comum com todos os países latino-americanos, o México, a Venezuela, a Argentina, o Paraguai, Honduras, os países caribenhos, ser um país subdesenvolvido e dependente. Quer dizer, um país que ocupa uma posição na divisão internacional do trabalho que o cidadão comum hoje reconhece. Nós exportamos basicamente produtos agrícolas e minerais e importamos máquinas e equipamentos. Isso é que caracteriza um país dependente. A intenção do ex-presidente Fernando Henrique e do sociólogo Fernando Henrique, desse pensamento uspiano da Universidade de São Paulo, é precisamente ocultar o caráter fundamental da nossa formação, que é o fato de que somos subdesenvolvidos e que, portanto, precisamos de uma estratégia nacional, que eu chamo de uma estratégia nacional revolucionária, para superar essa condição. O nosso problema não é só estabilizar a moeda, o nosso problema não é controlar a inflação, o nosso problema não é o sistema de saúde, que é muito desigual e ruim, ou a educação brasileira, que é uma catástrofe. O nosso problema é que tudo isso é produto do fato de que somos subdesenvolvidos e dependentes. Estamos submetidos a essa cadeia capitalista mundial numa condição de dependência. Esse é o fato fundamental e isso é o que devia ocupar a atenção não só dos intelectuais, mas sobretudo dos governantes. Professor Nildo, o núcleo da teoria marxista da dependência é justamente a superexploração da força de trabalho. Bom, partindo-se dessa premissa, qual a importância da teoria da dependência para explicar a realidade social e econômica tanto do Brasil como esse contexto aí todo de América Latina? Ela é decisiva. Observe que esse ano 2015 nós estamos discutindo, o Congresso está debatendo mais uma lei que é a chamada Lei das Terceirizações, sim, cujo objetivo é aprofundar ainda mais a exploração do trabalho sob a forma simpática de flexibilizar os direitos trabalhistas. Nós temos metade da nossa força de trabalho, quase a metade, sem sequer ter carteira assinada. Quer dizer, é uma catástrofe. Quase 80% dos trabalhadores brasileiros, ou seja, 80% da população economicamente ativa, Vanderlei, sequer recebem 3 salários mínimos. Quer dizer, o padrão aqui é da superexploração. Isso significa que nós nunca teremos um mercado interno potente. E nós vemos, expande o crédito, logo as famílias estão endividadas, é o que os economistas, uma metáfora muito pobre, chamam de um voo de galinha. Ocorre durante 6 meses, 7 meses, depois tem que parar. Bom, não só isso, nós estamos vivendo 2015, um ano
que a taxa de desemprego volta a crescer violentamente e é possível que terminemos o ano com 2 dígitos de desemprego, 10%. Bem, esse fenômeno, essa recorrência de uma superexploração da força de trabalho, só é uma conquista teórica do que a gente conheceu como teoria marxista da dependência. Existia uma teoria da dependência aqui, cuja origem era a CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina. Alguns intelectuais aqui no Brasil deram uma nova versão, que foi, por exemplo, a posição de Fernando Henrique Cardoso, Enzo Faleto e outros sociólogos, e que não tocaram fundo no problema. A teoria marxista da dependência submeteu essas duas teorizações anteriores a uma severa crítica e revelou com fecundidade 2 fenômenos. O desenvolvimento capitalista no Brasil, ele ocorre na base da superexploração da força de trabalho. E segundo, mandando riqueza para fora. Por isso que nós temos recorrentes problemas com balanço de pagamento. Sem a ruptura disso, nós não podemos abrir as portas para o desenvolvimento. Essa, portanto, é a conquista teórica mais importante da teoria marxista da dependência que eu recuperei aqui no colapso do figurino francês. Tá certo. Bom, a dependência nas relações do Brasil com o mercado mundial evidencia na visão lá do economista Celso Furtado, que morreu em 2004, que o Brasil não superou plenamente as heranças histórico-estruturais de sua condição periférica. O senhor concorda com essa afirmação? Eu concordo, mas ela é insuficiente. Nós tivemos 3 séculos de colonialismo, de 1500, para os demais países latino-americanos, de 1492 a 1822. 3 séculos numa situação colonial em que economia, Estado, classes sociais, cultura fica submetido a esse padrão. Alguns falam de 1808, na abertura dos portos. Claro, a abertura dos portos é, digamos, o golpe final, porque ele prepara, depois de 1808, vem 1822 a independência, e começamos precisamente um período de vida independente, mas aí é que se plantam as raízes do subdesenvolvimento. Sim. Então há uma herança teórica. Por que essa herança não é superada, como os Estados Unidos superaram? Porque nós aqui não fizemos a Revolução Brasileira, que os Estados Unidos fizeram lá uma Revolução Americana. E nós precisamos fazer aqui uma Revolução Brasileira. Os Estados Unidos fizeram contra a Inglaterra. Nós teremos que fazer contra os Estados Unidos. Afirmar a plena soberania brasileira dos recursos naturais, das nossas riquezas e, sobretudo, da decisão política. Então, tem uma herança? Tem. Mas essa herança, ela apenas sedimentou um presente cuja trama fundamental no terreno da política e da economia é reproduzir aquela dependência que tem 3 séculos de colonialismo e 2 séculos de subdesenvolvimento. É isso mesmo, é a dependência. E não existe política efetiva no Brasil, nunca existirá, se os partidos, os sindicatos, os intelectuais não estiverem devotados à causa do resgate pleno da soberania e produzir a Revolução Brasileira, um conjunto de transformações que trazem para o interior da nação as rédeas da nação, do destino do país, o controle sobre a riqueza, a recuperação completa da soberania, tirar o Brasil desse raquitismo político e, de fato, ele ser um país muito grande, reconhecido no mundo assim, e um anão em política externa, tanto no governo Fernando Henrique Cardoso, quanto no governo do presidente Lula, quanto no governo da presidente Dilma. A despeito de pequenas mudanças e diferenças que existem entre esses governos, o fato é que o Brasil segue sendo um velho gigante com pés de barro. Professor Nildo, no cenário em que o Brasil se encontra, como é que ele poderia reduzir o seu grau de dependência, empoderar-se a ponto de começar a influenciar um pouco mais nas regras que hoje são ditadas pelos países centrais? Olha, não podemos tergiversar sobre esse tema. Só se ocorrer uma Revolução Brasileira. O que é essa Revolução Brasileira que alguns consideram uma utopia, outros consideram desnecessária, outros consideram inviável? É reunir o conjunto de forças efetivamente interessadas, ou seja, os trabalhadores do campo, da cidade, parte das classes médias, pequenos e médios empresários, as forças efetivamente que sofrem com a situação de dependência e com a situação de subdesenvolvimento, ou seja, a imensa maioria da população, que pode, e temos o caso da China, é um caso típico, a China em 1949 não existia no cenário mundial, há pouco mais de meio século. Olha a transformação gigantesca. Foi preciso a Revolução Chinesa.
Todas as transformações em educação, cultura, as conquistas científicas em Cuba só foram possíveis depois da Revolução Cubana. Essas revoluções, no nosso caso, seria uma revolução brasileira, com as características nossas, dentro das nossas condições, que tem que efetivamente superar a condição de dependência, ou seja, temos que ter uma nova relação com a cadeia imperialista e capitalista de maneira global. Mas essa ruptura não seria pacífica? Nós não podemos prever isso. O que eu quero assinalar é que existe um conjunto de forças sociais no Brasil que são perdedoras. E existe um conjunto muito pequeno, latifundiários, multinacionais, uma parte muito pequena dos empresários nacionais, produtivos e banqueiros, muito pequena, que ganha em qualquer condição, quando a economia vai muito mal, quando a economia vai muito bem, ganha nas duas condições. Mas o Brasil consome riqueza, vida e trabalho de maneira impune. A Revolução Brasileira é reunir essas forças para superar essa condição. E a primeira condição é ter o controle completo do Estado brasileiro nas suas mãos. A primeira condição é cumprir a Constituição e fazer uma auditoria da dívida, porque nós não podemos continuar pagando uma dívida que inibe o investimento, limita as políticas públicas, não permite a integração nacional, não permite fazer, por exemplo, um Banco do Sul para fazer uma integração latino-americana. Não permite, por exemplo, ter um controle completo da inflação. Não permite, por exemplo, ter uma educação e uma saúde minimamente decente. Então, essas transformações só podem ser feitas pelas forças que efetivamente sofrem com a dependência e o subdesenvolvimento. Está em redefinição no Brasil. Essas forças estão em redefinição, elas não desapareceram, nem estão proscritas para sempre. Elas renascem porque as contradições reatualizam a sua vitalidade e reclamam uma transformação revolucionária do Brasil. Isso não é uma utopia, isso é uma necessidade que nós estamos vendo agora, no momento em que o Brasil passa por uma situação dificílima e que existia quando o Brasil supostamente estava vivendo anos de bonança econômica. Professor Nildo, países periféricos, e aí nesse contexto o Brasil também colocado, que adotam no campo econômico uma postura mais nacionalista, têm sido taxados de ultrapassados. Como é que o senhor avalia essas críticas? Isso é uma coisa, uma curiosidade absoluta, é trágico. Eu me divirto, mas é trágico. Eu não conheço discurso mais nacionalista recentemente que os dois discursos de posse do presidente Barack Obama. Eu não conheço uma peça de ultranacionalismo como os discursos de Angela Merkel. Hollande, Sarkozy, conservadores ou social-democratas na França, são ultranacionalistas. O nacionalismo só parece uma anomalia aqui nos trópicos, quando aparece o presidente Hugo Chávez, quando aparece o presidente Evo Morales, quando aparece o presidente Rafael Correa. Ninguém ocuparia a presidência dos Estados Unidos se não fosse nacionalista. Republicanos e democratas são nacionalistas de berço. Aqui no Brasil, o presidente tem que cuidar para aparecer com aquilo que eu chamo um cosmopolitismo bocó. Ele não quer assumir que é nacionalista, devia ser impedido do exercício da presidência da República. Só um nacionalista, um defensor do Brasil, e alguém que conhece e valoriza a cultura brasileira, e que desvincule o nacionalismo de uma posição xenofóbica, por exemplo, que não tem nada a ver com isso, que observe que o nacionalismo é uma força econômica. Concluo com isso, Vanderlei. A Inglaterra não só não assumiu o euro, como está discutindo, inclusive, a possibilidade nas eleições que se aproximam agora de sair da Comunidade Econômica Europeia. Por quê? Alguém acusa a Inglaterra de anacrônica? Não. Todos admiram a vitalidade da libra esterlina, a herança imperialista da Inglaterra e ocultam sempre que o nacionalismo é uma força fundamental nos países centrais, que é um nacionalismo agressivo, e omitem o fato que nenhum país da periferia se levanta se não for com o nacionalismo. O exemplo cotidiano que está nos jornais pode ser visto no caso chinês. Sem a Revolução Chinesa, sem o nacionalismo chinês, a China não seria o que é hoje. Certo. Professor Nildo, o senhor tem dito que nós temos uma tendência natural à cópia com a importação de pensamentos vindos da Europa e dos Estados Unidos e que esse modelo sempre teve um certo prestígio. Diante disso, eu gostaria que o senhor comentasse
o processo de formação da indústria cultural e qual a influência do pensamento marcadamente europeu na formação acadêmica e intelectual no Brasil? Isso é uma tragédia, né? Isso é a crônica da tragédia, é a crônica do colonialismo. Ninguém aqui, especialmente nas universidades, consegue pensar sem o Tratado de Justiça do inglês John Rawls, ou consegue pensar a educação sem o aporte de Pierre Bourdieu, e assim sucessivamente. Não consegue pensar o sistema político sem as contribuições do italiano Norberto Bobbio. E ocultam com isso a enorme vitalidade da intelectualidade brasileira, de Arthur Ramos, por exemplo, ou de Álvaro Vieira Pinto na filosofia, ou de Rui Mauro Marini na sociologia, e de um conjunto de outros autores que não brasileiros e latino-americanos que são considerados aqui como inexistentes, embora tenham desenvolvido potente teoria. Não só potente teoria, muitas vezes superior a esses modismos acadêmicos que são importados aqui para o Brasil, seja da Europa ou dos Estados Unidos, como se fosse o último grito da ciência certa nas ideias. É isso que eu chamei, que no Brasil tem aqui, o figurino francês. Pense o exemplo da USP. A USP nasce em 1934 como uma resposta da elite paulista à vitória da Revolução de 30 de Getúlio Vargas, que era uma revolução nacionalista, que fez o quê? Tirou o Brasil de uma condição agrária para uma condição urbana, tentava pegar os eixos de condução do país para a nação e teve que conviver e derrotar a Revolução Paulista, a Contra-Revolução Paulista de 32. Um dos instrumentos dessa contra-revolução contra o Brasil foi criar a USP. Como é que eles criaram a USP? Como é que a chamada burguesia ilustrada paulista criou a USP? Ela foi buscar na França Jean Malguet, Claude Lévi-Strauss, Fernando Braudel, a intelectualidade francesa, que não era nem famosa lá, se fez famosa no Brasil, colonizando o Brasil. E criou um padrão de trabalho acadêmico cuja virtude parece ser imitar. Então nós não deixamos de ir buscar lá. Agora, o famoso é Pierre Bourdieu, durante um tempo foi Michel Agliettat em economia, Orleans, ou Michel Foucault e etc. E nós criamos aquilo que os franceses mesmo chamaram, em tom de óbvia burla, um departamento francês de ultramar. Então parece que um latino-americano, a imensa e rica cultura latino-americana, seus intelectuais vigorosos, como Hernández Arregui na Argentina, Ludovico Silva na Venezuela, Fernando Benítez em Cuba, e toda essa grande gama, Alberto Guerreiro Ramos no Brasil, Rui Mauro Marini, como eu mencionei, Vânia Bambirra, a primeira parte da obra de Teotônio dos Santos, Álvaro Vieira Pinto, uma quantidade imensa de autores brasileiros e latino-americanos, aqui são considerados, quando considerados, são considerados anacrônicos, mas a regra contra eles é como se eles não tivessem existido. E um conjunto de outros autores latino-americanos, no Paraguai, no Equador, na Venezuela, em Cuba, no México, que são potentes analistas com uma obra sociológica em ciência política e economia extraordinária, são aqui olimpicamente desconsiderados, porque aqui para pensar é preciso a autorização eurocêntrica dos países centrais. Como tem um largo colonialismo, que deita raiz na história, 3 séculos, mais 2 séculos de subdesenvolvimento, nós esperávamos que na universidade fosse efetivamente o terreno da crítica e do pensamento descolonizado. Mas as universidades se comportam hoje precisamente como uma correia de transmissão do pior do pensamento nos Estados Unidos e do mais convencional do pensamento europeu. E com isso ocultam essa imensa vitalidade dos nossos pensadores, entre os quais, por exemplo, uma figura como Darcy Ribeiro, que se você entrar numa universidade hoje e perguntar quem leu um livro, a grande maioria vai desconsiderar. É isso que eu chamo que a marca fundamental é esse colonialismo intelectual e esse analfabetismo científico decorrente da sua existência. Professor Nildo, no seu livro O Colapso do Figurino Francês, o senhor diz que os partidos políticos se transformaram em máquinas eleitorais e limitam o seu funcionamento a um laboratório de políticas públicas destinadas à melhoria do Estado burguês. Eu gostaria que o senhor detalhasse mais essa afirmação.
Veja, um partido político, especialmente na periferia capitalista, é importante. Nosso sistema requer partidos políticos. Partidos políticos que façam, por exemplo, formação política. Mas não formação política para ensinar o sujeito a ser vereador, não formação política para elaborar apenas uma política pública em educação ou em saúde, para pensar criticamente a política no Brasil, inclusive pensar criticamente a própria existência do partido, das centrais sindicais, do monopólio dos meios de comunicação, pensar criticamente a política externa, pensar criticamente a administração do Plano Real, a própria existência do Plano Real. Por que as pessoas, na última eleição, no segundo turno, nós tivemos 38 milhões de votos nulos? Muita gente que votou na presidente Dilma votou por falta de opção. Muita gente que votou no senador Aécio votou por falta de opção. O descontentamento é geral. Os partidos políticos que estão sendo questionados não é pelo efeito residual da corrupção. A decadência moral dos partidos políticos é falta dessa vocação dos partidos em pensar a transformação revolucionária da sociedade brasileira e formar quadros políticos que a escola não forma, que a televisão não forma, que a igreja não forma, que os sindicatos estão renunciando voluntariamente a essa formação e os partidos políticos têm que ser uma casa de cultura e do pensamento crítico. Eles não são. Por isso que eles foram perdendo função. Quem se atreveria hoje a entrar num partido político para discutir uma tese sobre a cultura brasileira ou dar um tratamento crítico para entender o que está acontecendo na economia? Veja se os partidos promovem seminários militantes para pensar ação política e aplicar isso. Daí o colapso dos partidos. E isso envolve o que nós chamamos do petucanismo, né? Esse consórcio petucano que administra o país em favor da classe dominante e, quando muito, dando uma migalha para os pobres. Justamente sobre essa expressão que foi aí cunhada pelo professor Gilberto Vasconcelos da Universidade Federal de Juiz de Fora, eu gostaria que o senhor esmiuçasse, explicasse melhor o significado dessa palavra, petucanismo. O professor Gilberto Vasconcelos, meu amigo, ele criou essa expressão petucano. O que um sistema político requer? Um sistema político requer um sistema de partidos, desde uma concepção liberal, Vanderlei. Um partido de direita e um partido de esquerda. Radicalmente de direita, radicalmente de esquerda. Pode até ter um partido de centro, liberal, mas tem que ter essas opções. O que aconteceu na história brasileira? O PSDB fez o Plano Real, quer dizer, começou com o presidente Itamar Franco, é o presidente Itamar Franco que cria o Plano Real, ele se estabelece, o Plano Real esgotou nos 2 mandatos do presidente Fernando Henrique Cardoso, superendividamento do Estado, aumento de empréstimos, criação de dívida pública, aumento de impostos, é tudo Plano Real de 1994 até 2002. Quando o presidente Lula venceu, o que a população queria? Exaurida, queria uma ruptura com aquilo. O que fez o PT? Deu continuidade àquele sistema. Fez mais. Hoje está muito claro aos olhos da população. A presidente Dilma venceu negando as teses de Aécio. A presidente Dilma tinha um posicionamento em política econômica absolutamente contrário àquilo que o ministro Joaquim Levy está aplicando hoje. E o que o Joaquim Levy está aplicando hoje é o que defende Armínio Fraga, que era o futuro ministro de Economia, caso o senador Aécio Neves vencesse as eleições. O que significa? Que não importa em quem o eleitor vota, o sistema petucano já está de acordo no essencial. Briga no varejo, no atacado estão de acordo. Então estão de acordo que a política econômica tem que ser essa. Onde é que está a diferença? É que os petistas praticam uma certa caridade de orientação cristã. Fizeram os programas Bolsa Família, etc. Quanto consome o Bolsa Família? 0,47 do PIB. Vou repetir. Todo o programa social mais importante no Brasil, consome 0,47 do PIB, uma migalha. Quanto é que o Brasil destina entre 8, 9, 10% do PIB para pagamento de juros da dívida? Todo esse ajuste está sendo feito agora, eles estão dizendo é para gerar 1,2% do PIB para cumprir os compromissos da dívida. Ao final do ano, o que vai acontecer com a dívida? Vai seguir crescendo. Com Fernando Henrique, começou com 62, no segundo mandato o presidente Fernando Henrique deixou em 720.
o presidente Lula pegou e duplicou, foi para 1,5 trilhão. E a presidente Dilma duplicou, foi para 3 trilhões. As políticas sociais hoje conformam aquilo que eu chamo uma digestão moral da pobreza. Dá muito pouco para os pobres e garante o essencial para os ricos no Brasil. Estão todos de acordo. Ninguém no PSDB critica os programas sociais. Ninguém no PSDB critica a política do Joaquim Levy. No essencial, eles estão de acordo. Esse é o sistema petucano. Mas esse sistema, na medida em que se igualaram, já não é mais capaz de representar as contradições da sociedade brasileira. Caracterizada pelo quê? Pelo fato de que 10% da população no Brasil controlam 55% da riqueza e 20% controlam 84% da riqueza. Quem representa os pobres? Ninguém, exceto a caridade cristã. Mas essa o bispo faz lá de Roma. Os políticos aqui no Brasil, os partidos, precisavam fazer uma grande representação e uma renovação radical da sociedade brasileira. Professor Nildo, estaria aí a razão principal para o fato de o sistema político ter entrado em crise no Brasil? Em crise completa. Essa crise, aos olhos do senso comum, aparece como uma crise de corrupção. Eu digo, a crise de corrupção, a corrupção mesma, ela é fruto desse consenso entre os políticos. Eles têm um acordo de que nada saia das regras estabelecidas pelos dois bandos, de tal maneira que o sistema político, ao não representar mais ninguém, não tem capacidade de mobilização. Quando mesmo os setores conservadores vão para as ruas, não querem saber dos partidos políticos. E eu diria, com razão. Não porque eu acho que os partidos políticos não sejam necessários. Partidos políticos autênticos, revolucionários, com programas definidos, etc., são absolutamente indispensáveis num sistema político que quer se transformar. Isso de um ponto de vista liberal, mas nem isso nós temos hoje. E é precisamente enquanto esse petucanismo tem vida longa, os interesses da nação e os interesses, sobretudo, das classes subalternas, daqueles que produzem a riqueza, mas não se beneficiam com ela, não estão contemplados. Daí a crise do sistema político. Os dois bandos, Vanderlei, já estão de acordo. Eles reconhecem que o sistema político colapsou. E os dois já estão de acordo que é preciso uma reforma política. Alguém pode imaginar que dessa reforma política vai sair uma renovação dos partidos? Eles já estão entrando de acordo naquilo que é essencial. Vão brigar muito diante das câmaras e estarão todos preparando o jantar para depois das 10. Professor Nildo, infelizmente o tempo se esgotou. Eu agradeço muitíssimo pela sua entrevista. O privilégio é meu. Muito obrigado. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos sobre a situação de dependência e subdesenvolvimento do Brasil com o economista Nildo Ouriques, presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!